Nesse vídeo vamos explorar a história do carro elétrico, desde seus primórdios até os dias de hoje, passando pelos seus principais modelos e características de cada época. E solicitar de você, caso seja possível, a sua avaliação no seguinte sentido aqui nos comentários. Após 191 anos de produção do primeiro carro elétrico, agora vai? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal, não esqueça de deixar seu like se você gostar do conteúdo, se esse conteúdo foi edificante para você. É um conteúdo nerdola hoje aqui, viu? Nós estudamos muito para fazer esse roteiro, então não esquece também de se inscrever. Bora lá! O primeiro carro elétrico conhecido foi construído pelo professor escocês Robert Anderson em 1832. Esse veículo rudimentar tinha um motor elétrico alimentado por células galvânicas. Elas eram muito pesadas e pouco eficientes. O carro do Anderson tinha uma velocidade máxima de 6,5 km por hora, ou seja, o seu filho de motoquinha andava mais rápido. E a sua bateria precisava ser recarregada a poucos quilômetros percorridos. No entanto, o trabalho pioneiro de Anderson foi fundamental para o desenvolvimento das tecnologias das baterias, que é fundamental para os carros elétricos modernos. As células galvânicas que ele usou em seu carro elétrico foram base para a criação das primeiras baterias recarregáveis. No final do século XIX, as primeiras empresas especializadas na fabricação de carros elétricos começaram a surgir nos Estados Unidos e na Europa. As empresas foram responsáveis por produzir em série os primeiros modelos de carros elétricos disponíveis comercialmente. Entre as empresas mais conhecidas desse período estão a Baker Motor Vehicle Company, a Columbia Electric Vehicle e Detroit Electric. A Baker, que foi a primeira que eu disse, foi fundada em 1899 em Cleveland, Ohio, e se tornou uma das maiores fabricantes de carros elétricos da época. A Columbia era sediada em Hanford e produziu vários modelos entre 1897 e 1913. A Detroit, fundada em 1907, também destacou na fabricação desses carros e seus modelos eram populares entre as mulheres da alta sociedade americana. Os carros elétricos fabricados por essas empresas eram silenciosos, não produziam fumaça e eram fáceis de operar. Era a visão da galera da época. Eles eram populares entre as classes mais abastadas. Por isso, as mulheres que não tinham tanto destaque na época apreciavam a facilidade de operação e suavidade do motor elétrico. Muitos modelos tinham uma aparência elegante e eram equipados com comodidades como luzes elétricas, aquecedores e até mesmo telefones. Nós que gostamos de pegar o carro e a estrada para dar uma sumida, ter o telefone dentro do carro, ó. No entanto, os carros elétricos da época tinham uma grande desvantagem em relação aos carros de gasolina, a autonomia limitada. A era do petróleo, que foi no início do século XX. Com o aumento da produção de petróleo e a popularização do motor a combustão, os carros elétricos perderam espaço no mercado. Ainda assim, algumas empresas como a General Electric continuaram fabricando componentes elétricos para o uso em cidades. Embora a General Electric não tenha fabricado carros elétricos diretamente, sua contribuição para o desenvolvimento de motores elétricos e infraestrutura de recarga ajudou muito a pavimentar o caminho e a eletrificação dos transportes do futuro. Transportes públicos do futuro, eu digo assim, ônibus, caminhões, táxis. Esses motores eram fabricados pela GE e vendidos para fabricantes como Barker e a Detroit, que eu falei anteriormente. Então nós estamos citando a GE porque ela teve um importante desenvolvimento na infraestrutura de recarga para veículos no início do século XX. Inclusive chegou a produzir em 1912, acho que foi o ano que o Titanic... A GE fabricou o carrinho de carga, que é um veículo elétrico projetado para transportar baterias usadas em veículos elétricos para a recarga de veículos elétricos. Esses carrinhos de carga foram usados em várias cidades dos Estados Unidos e eram frequentemente vistos carregando bateria para táxi elétrico. Além disso, a GE foi muito importante para o transporte urbano, ajudando a desenvolver e produzir peças para bondes elétricos. Por isso, nos anos 20, que vieram a seguir, ela começou a produzir seus próprios bondes elétricos que eram populares nas cidades dos Estados Unidos. E claro, ainda assim, os carros elétricos nessa fase não possuíam a autonomia que era esperada de mercado. E se você está perguntando se a General Electric tem alguma coisa a ver com a General Motors, não tem. Eu também procurei saber, eu já imaginei que era uma bifurcação, cada um no seu quadrado. Com a crise do petróleo de 1970, os carros elétricos voltaram a ganhar um pouco de destaque. Em 74, a Sebring Vanguard lançou o City Car,
modelo compacto e popular de carro elétrico. Seria feita de fibra de vidro, bem levinha. O motor elétrico tinha uma potência de cerca de 4,4 cavalos vapor e era alimentado por um conjunto de baterias de chumbo ácido que poderiam ser recarregados em uma tomada convencional. O carro tinha uma máxima velocidade de 50 km por hora e sua autonomia já era de 60 km por carga. O City Car foi projetado como um carro urbano e econômico e rapidamente se tornou popular entre os consumidores que buscavam alternativa aos carros a gasolina. Durante sua produção de anos, a Sebring Vanguard fabricou mais de 4.000 unidades do City Car. Olha, para a época, é um número bastante legal. E se tornou um dos carros mais vendidos dos Estados Unidos da década de 70, com certeza. Na década de 1990, as montadoras começaram a investir em carros elétricos com tecnologia mais avançada. Foi um período de relativo desinteresse em relação aos carros elétricos por parte da maioria dos fabricantes de automóveis, em parte devido aos baixos preços do petróleo e à falta de regulamentação ambiental. No entanto, alguns fabricantes de automóveis lançaram modelos de carro elétrico nessa década, embora no número mais limitado. Aqui estão alguns exemplos. O GM EV1, o General Motors EV1, um carro elétrico de 2 lugares lançado em 1996. O carro tinha uma velocidade máxima de 130 km por hora e uma autonomia de até 190 km por carga. Já ficou interessante. A GM produziu cerca de 1.100 unidades do EV1 que foram disponibilizadas apenas por locação em algumas áreas dos Estados Unidos, como parte de um programa experimental. Toyota RAV4 EV. A Toyota lançou a primeira versão do RAV4 elétrico em 97. O carro foi produzido em pequena escala e vendido apenas para clientes corporativos e governamentais. O RAV4 elétrico tinha uma autonomia de cerca de 120 km por carga. Ford Ranger EV foi um veículo elétrico produzido pela Ford de 98 a 2002. O carro tinha velocidade máxima de 112 km por hora e uma autonomia de 120 km por recarga. A Ford produziu cerca de 1.500 unidades desse veículo, foram disponibilizadas apenas para locação. Com o aumento do preço do petróleo e a preocupação com o meio ambiente, os carros elétricos voltaram a ganhar força. E aí já chega na nossa era, né? Estamos aqui para ver essa história. Em 2008, a Tesla Motors lançou o Roadster. O Tesla Roadster foi um carro elétrico de alto desempenho, desenvolvido pela Tesla de 2008 a 2012. Ele foi baseado no chassi do Lotus Elise e foi o primeiro veículo produzido pela Tesla. O Roadster foi projetado para ser um carro esportivo de alto desempenho, acelerando aí em 3,9 segundos de 0 a 100 km por hora e a velocidade de mais de 200 km por hora. Uma das principais características do Roadster foi sua autonomia de mais de 300 km com a única carga de bateria. Isso foi possível graças ao uso de baterias de íons de lítio de alta capacidade, as que são usadas nos nossos celulares, que fornecem energia suficiente para percorrer longas distâncias, sem precisar ser recarregado. Se for bateria de iPhone, acaba na hora. O carro também apresentava um design aerodinâmico e uma carroceria de fibra de carbono leve, o que ajudou a reduzir o peso e melhorar sua eficiência. Hoje nós temos várias montadoras, Chevrolet, Nissan, BYD, Ravo, que oferecem modelos elétricos com autonomia para ultrapassar 500 km. E as velocidades andando a 200 km por hora. Um dos veículos mais rápidos do mundo é o Tesla Model S Plaid. O modelo foi apresentado em 2021 e suas características incluem o desempenho de 0 a 100 em 2 segundos. É um dos carros mais rápidos do mundo e tem uma velocidade máxima de apenas 320 km por hora. Ajustem os radares para esses carros aí, galera. Com uma carga de bateria, ele pode percorrer mais de 600 km, tornando os carros elétricos com maior autonomia do mercado. Fora o tanto de tecnologia que tem nesses carros, né? O carro tem videogame lá dentro, o carro conversa com você aumenta a potência do carro, o mapa do carro vem pelo Wi-Fi de madrugada quando você nem espera. Como diz o meu amigo sócio Juliano, dá até medo. E aí eu trago uma análise pra gente debater aqui nos comentários aqui embaixo. Além da pergunta que eu fiz na introdução, numa conta reta e direta, as baterias podem ter até 3.000 ciclos de recarga antes de alterar sua capacidade, certo? E tendo esse número de 500 km de autonomia, nesses carros aí que nós estamos falando que já estão mais modernos, isso quer dizer que se você pegar 3.000 recargas, multiplicar por 500 km, nós estamos falando de um carro que vai rodar 1,5 milhão de quilômetros sem abrir o bico, como se dizem. São números muito interessantes. Quando a gente analisa nessa ótica, o carro que você teve, que você andou mais quilômetros que algum tio seu que você conhece que andou muito. Talvez um Lima Duarte da vida lá que andou 1 milhão de quilômetros com o carro. Então, é uma loucura.
loucura a gente pensar nisso, que um carro não vai ter problema com as baterias com esses números astronômicos. Falando em astronômicos, não sei quanto é o seguro de um carro elétrico, mas se você, por acaso, por avaria, por mau uso, tiver que trocar uma bateria dessa, a gente já sabe que a bateria é quase o preço do carro. E aí eu quero saber de você, brasileirinho, que assiste a gente. Considerando a infraestrutura que a gente tem no nosso país, considerando as dificuldades, considerando que tem empresas aí sangrando para descobrir outros tipos de combustíveis para rodar sem agredir o meio ambiente, você acha que dessa vez o carro elétrico veio para ficar ou ainda é uma gaminha aí que vai entrar, vai atingir um público menor e vai acabar indo embora? Já são 191 anos de produção do primeiro carro elétrico. Hashtag agora vai? Comente, deixa o like, se inscreva, siga nossos patrocinadores, os links estão aqui na descrição. Sem mais delongas para esse vídeo, um forte abraço e até a próxima.